O índice de obesidade está estável no Brasil, mas o número de brasileiros acima do peso é cada vez maior. Uma pesquisa do Ministério da Saúde alerta que o excesso de peso já atinge mais da metade da nossa população adulta. 9 anos atrás, 4 em cada 10 brasileiros estavam acima do peso. Também preocupa aí a proporção que essa taxa de pessoas com obesidade estabilizada há alguns anos, em torno de 18% da população maior de 18 anos de idade, mas esses quilinhos a mais na balança são fatores de risco para doenças crônicas. Entre elas, as doenças do coração, hipertensão e diabetes, que correspondem a mais de 70% das mortes ocorridas no nosso país. Então, para falar agora sobre hábitos, comportamento e saúde, a gente recebe aqui no estúdio a Amanda Alves, que é recepcionista. Tudo bem, Amanda? Bem-vinda. Muito obrigada. A Amanda vai compartilhar um pouquinho com a gente a história dela e de como perdeu alguns quilinhos. Também aqui com a gente, no meu lado, está o nutricionista Leonardo Haus. Bem-vindo, Leonardo. Tudo bem? Tudo ótimo. E com a gente ainda no estúdio está o endocrinologista Leon Zaguri. Tudo bem, Leon? Bem-vindo. Muito obrigado. Boa tarde a todos. E você em casa, como sempre, também é nosso convidado. Aproveite aí para tirar as suas dúvidas, compartilhe a sua história com a gente, mande mensagens, comentários e opiniões nas nossas redes sociais. Temos perfil lá, facebook.com/canal Futuro Oficial, já está aí na sua tela. Ou ainda mande mensagens para o Twitter, @canal Futura. Temos também o bom e velho telefone, 0 operadora 21 2273 5020, números na tela para você ligar aí pra gente desde já, enquanto eu começo o nosso bate-papo. Bem-vindos mais uma vez os três ao estúdio. Quero já começar ouvindo a Amanda, que tem até uma página no Facebook, que a gente vai colocar aqui, ó, quilos a menos, saúde a mais, em que você vê aqui essa foto da Amanda, que é um comparativo do antes e do depois. Tá abrindo aqui. Enquanto abre, Amanda, conta pra gente quantos quilinhos você perdeu. 35 já, e eu quero perder mais ou menos os mais 10, para poder chegar no peso ideal. Mas e aí, você sempre esteve acima do peso desde a adolescência? Como é que foi essa trajetória de engordar e depois emagrecer? Eu sempre fui gordinha, nunca fui magra, mas eu também sempre me alimentei muito mal. Nunca tinha horário certo para comer, quando comia besteira, não comia comida, não comia salada. Eu trocava um prato de comida por um cachorro-quente, um hambúrguer, salgadinho, essas coisas, esses hábitos alimentares errados, que hoje em dia muita gente tem. Pois é, agora abriu aqui a foto, vamos colocar na tela o antes e depois da Amanda. Olha só, essa foto aqui não é tão antiga, né? Não, tem mais ou menos um ano e meio. Em um ano você perdeu 35 quilos. Isso. Agora, a gente sabe, né, que ao entrar, estou falando aqui mostrando um site na internet, você entra na internet e tem zilhões daquelas dietas mirabolantes, aquelas fórmulas supostamente mágicas de emagrecimento. Você chegou a tentar alguma delas? Então, algumas. Só que eu achei melhor desistir e procurei um acompanhamento de um profissional que eu acho que é o mais adequado. Você procurar um nutricionista, um endocrinologista e ter um acompanhamento certinho daquilo que você está fazendo com o seu corpo, né? Porque você acaba mudando ele, os hábitos, tudo, até ele se acostumar com os novos hábitos é bem demorado, sim. Sem dúvida. Agora, Leonardo, essa questão das dietas malucas, né? Tipo, perder peso até pode ser fácil, agora de forma saudável e você manter aquele peso também aí fica mais difícil, só com um profissional mesmo, né? Não tem mistério. Eu acho que primeiro, Amanda, parabéns aí pelo resultado, pela iniciativa. O que a Amanda fez é a melhor indicação, a melhor prescrição e recomendação que tem. É mudar o hábito. É a maior necessidade, a melhor atitude que a pessoa tem que tomar, com orientação. É claro que fica sedutor você apelar para processos e recursos, mas quando não se sustentam, não valem a pena. Então, acho que substituir a transição do hábito de passar e pensar, comer melhor, fracionar um dia alimentar, de forma que atenda à necessidade nutricional e traga sempre vitalidade e bem-estar. Existe uma coisa sensorial que é dinâmica no hábito, no ato de se alimentar, que é o bem-estar. A pessoa, não adianta ela passar uma restrição severa, se ela não tem energia, se ela não fornece energia para o corpo não necessariamente vai se livrar do excesso. Quando a gente fala de emagrecer, é mudar, é eliminar o que está em excesso para se manter e se promover saúde. Agora, a gente sabe também que com o avanço na medicina, cirurgias, a gente vê muito falar sobre cirurgia de redução de estômago, cirurgia que vai solucionar o problema da obesidade. Infelizmente, tem muita gente, né, Leão, que
não tenta emagrecer e já pensa, já estou gordinho, quero fazer cirurgia. Isso não é assim também. A cirurgia não é a solução para tudo, né? A primeira questão é saber que essa cirurgia é definitiva. Uhum. Então, quem pretender fazer isso tem que ter uma boa indicação. Só se deve indicar uma cirurgia bariátrica quando o índice de massa corporal, que é um avaliador de peso, atingir o índice 40. É o que antigamente se chamava de obesidade mórbida. Uhum. Fora disso, existem opções clínicas. Você pode tratar uma pessoa, qualquer que tenha sido a causa desse paciente aumentar de peso. Uhum. Extremamente importante de se falar é que a obesidade em si, ela não é o grande problema. O grande problema são as consequências. São consequências seríssimas e essas consequências matam. Que vai desde o que você citou aí no início de diabetes, hipertensão, inclusive câncer. A incidência é muito maior e isso precisa ser levado em consideração. Eu acho que se deve entender a obesidade como uma doença, entre aspas, em si. Ela pode ser entendida como um fator de risco dessa patologia toda que nós descrevemos aqui, mas, na verdade, ela deve ser vista por um médico, porque nem sempre um aumento de peso significa obesidade. Uma pessoa, por exemplo, para ficar mais claro, uma mulher que engravida, ela aumenta de peso, mas ela não tem obesidade. Esportes que, com aumento da massa muscular, esses halterofilistas, enfim, eles pesam muito, mas eles não têm obesidade. Então, a obesidade é uma patologia que precisa ser considerada e que no passado era muito mal vista. Se atribuía aos obesos coisas absurdas, que eles tinham distúrbios de personalidade, já isso desde Roma Antiga, má índole. E o que, quer dizer, eu vejo de novo é a descoberta de hormônios que mediam isso tudo. A gente pode falar deles se houver interesse. Uhum. E também é extremamente importante lembrar que existe hoje programas que a pessoa pode se incluir nesses programas e obter bons resultados. Muito bem, deixa eu aproveitar e mostrar para você de casa, no site do Ministério da Saúde, tem uma pesquisa na íntegra que eu mencionei no início do programa e fala exatamente um pouquinho sobre o que o Leão estava dizendo, a diferença aqui, né, 52,5% dos brasileiros acima do peso, esse índice que lá em 2006 era de 43, aí você vê aí como subiu, né, a taxa de brasileiros acima do peso e desses 17,9% que são obesos de fato, que é esse índice maior, né, do IMC, como o Leão já tinha mencionado. E aqui fator de risco para doenças crônicas, hipertensão e tudo mais. Agora, eu quero saber da Amanda, o que motivou você a querer perder o peso, Amanda? Incomodava ser gordinha? Ou você já estava com algum problema de saúde? O que foi o fator principal? Eu acho que foi juntando um pouquinho de cada, assim. Eu me olhava no espelho e não ficava feliz comigo mesma, não conseguia achar roupa, assim, direito, a ponto de eu não conseguir entrar direito no ônibus, assim, meio que a roleta dá aquela travada e eu ter que sentar num banco e quase ocupar o banco todo. A gente coloca em situações constrangedoras, muitas vezes, né? Eu queria fazer um alerta. É preciso lembrar o seguinte, quando você emagrece, para você fixar esse peso, você tem que levar um tempo. As pessoas emagrecem e acham que imediatamente vão ter aquele peso mantido. Uhum. Você precisa levar pelo menos uns 2 anos com o mesmo peso para que o teu organismo considere que esse é o teu novo peso. A tendência é que você considere o peso que você está como o peso a ser defendido. Uhum. Então, para você fixar isso no teu organismo, você leva tempo. E complementando o que o Dr. Leão comentou, uma atenção que as pessoas têm que ter também é que a dieta que ela se submete, que ela realiza para emagrecer, nunca vai ser a que ela realiza para manter um peso. A dieta ela tem que ter uma evolução e ela ser conduzida, ela ser incluída, ela sair de um movimento muito restritivo, conforme a pessoa vai emagrecendo, exatamente para ir ajustando e o corpo conseguir preservar o que precisa ser mantido.
Agora, uma questão importante também que a Amanda citou do hábito, né, de trocar ali, de não comer direito, de pular a refeição, de trocar a salada pelo cachorro quente. A gente sabe da dificuldade muitas vezes de as crianças também, né, comerem de forma mais saudável. As escolas têm iniciado sérios projetos de tentar incentivar a criançada a comer melhor. Agora, mudar o hábito, se lá desde pequenininho, né, você vê o pai e a mãe comendo essas coisas não tão nutritivas, Leonardo, como é que a gente consegue mudar aí o hábito de quem quer perder peso de fato? Esse é o principal desafio, você deixar de fazer o que fez a vida toda? Essa é a maior dificuldade. O hábito alimentar, ele tem toda uma influência, uma relação sociocultural e muitas vezes até afetiva. Hoje, inclusive, pela falta de tempo de pais em relação à profissão, trabalho, as questões do dia a dia, terceirizam tudo, então cabe à escola educar. Eu acho que é um exercício que tem que ser feito dentro de casa. E as pessoas comem o que tem dentro de casa. Uma casa que tem biscoito, você vai comer biscoito. Uma casa que tem fruta, legume, verdura, e os pais também praticam isso, vira uma sintonia, vira uma realidade para aquela família. Então, é um hábito que é para todos, né? Todos praticam dieta, eu acho que é o hábito de se alimentar, realizar refeições juntos, ser um momento de conversa, ter uma coisa diversificada, que atenda, que agrade também a todo mundo, isso é muito importante. Eu posso sair em defesa dos obesos? Diga lá. Olha só, eu acho que essa questão precisa ser bem estudada. O Leonardo tem toda a razão no que ele diz, absolutamente toda a razão. Mas hoje em dia se sabe que entre 60% e 80% da obesidade tem origem genética. Quer dizer, aí eu sempre ouço, mas nos campos de concentração não existiam obesos. É claro, porque eles não comiam nada. O valor calórico ingerido era muito pequeno. Mas na medida em que você começa a ingerir alimentos, as pessoas que têm genes poupadores de energia, que no passado eram favoráveis, quando existia falta de alimentos... Estocavam energia, né? Eles estocavam energia, mas agora, na abundância, eles inverteram o seu papel. Se eu puder, eu conto a história dos Pima Indians. Eles são índios que habitavam a zona árida, o Arizona, e que viviam numa reserva onde tinham muito poucos alimentos. E eles eram extremamente fortes e musculosos. Quando esses índios, por reivindicação deles, foram transferidos para uma reserva em que eles tiveram mais acesso aos alimentos, principalmente os industrializados, 100% deles se transformaram em obesos e 90% se tornaram diabéticos. De modo que aí fica claro que tem uma participação da genética bem acentuada. Eu acho que insistir nos hábitos é o correto. O Leonardo está com a palavra, está correto. A Amanda está certa, o caminho é esse, mas existe uma participação da genética que precisa ser considerada. E se precisa fazer diagnóstico diferencial, não pode sair de cabeça fazendo dieta aí, porque podem haver... Sem dúvida, é preciso ter um acompanhamento de um profissional que vai conseguir fazer esse diagnóstico correto. Agora, para essa questão, por exemplo, de quem tem essa disfunção, de certa forma, há tratamento disponível também. É importante a gente ressaltar isso, né? Porque essa carga genética, você pode, enfim, perder peso, você pode ser saudável apesar disso. Não, na verdade eu estava defendendo, mas ao mesmo tempo eu estava indo contra. Quem tem essa carga genética tem que fazer um esforço redobrado. Quer dizer, não Além da mudança de hábito, de comer saudável, tem que fazer ainda mais. Tem que mudar os hábitos, insistir no tratamento e não esmorecer, porque ele tem um fator contrário. Mas o caminho é pela mudança de hábitos. Agora, é claro que eu, como médico, posso te dizer que existem medicamentos que podem ser utilizados, sim. Eu acho que se faz uma carga muito grande contra os medicamentos, mas não é bem assim. Eu acho que essa coisa é mal vista, mas... Uma bela orientação de um médico, sempre ressaltando aqui, a gente já fala muito no Conexão, né, do problema da automedicação no país, então é isso, tendo acompanhamento de um responsável, um médico profissional que vai indicar aí também por um período esse medicamento para você tomar. Agora, Amanda, a gente falou aqui um pouquinho da persistência, né, é muito fácil você talvez, enfim, mudar o hábito, mas e aí, continuar naquele foco, o que você pensa assim na hora que você... está ali, de repente caindo na tentação, vai voltar a engordar de novo, não?
que move Na você? verdade é muito difícil, tem que ter muita força de vontade e não pode desistir, porque as tentações são milhões todos os Estão aí, dias. né? Batendo na nossa porta, nas vitrines. Então tem que manter o foco. Se você quer chegar no objetivo, é muito importante você manter o foco, ter uma alimentação correta, procurar atividade física também, que já entra na questão como entra na questão da saúde. Então não desistir, isso é importante. Por mais que você tenha altos e baixos, não desista. E é uma questão, complementando o que a Amanda acabou de falar, a dieta ela é uma replicação de hábitos. E essa persistência que leva, que conduz o resultado. Existe também uma preocupação grande das pessoas quando emagrecem, que acham que a vida social acabou, que não existe mais sabor, que não existe mais uma saída. Uma saída, ela se compensada, se bem compensada, ela não interfere no resultado. E se ela consegue replicar, ritmar bem o dia, praticar bem a dieta, diversificar, reeducando o hábito, a pior coisa que tem é uma dieta monótona, repetitiva. Não só o resultado, ele tem que ser prazeroso e motivacional. A dieta que a pessoa faz tem que ser um facilitador para que aproxime do hábito e que permita essa regularidade. Agora, o problema para muita gente é quando se fala em dieta, vou deixar de comer o que eu mais gosto, né? Se a pessoa gosta do cachorro-quente, como ela mencionou, pode continuar comendo de vez em quando ou tem coisas que de fato tem que cortar da dieta? Eu acho que um outro grande erro também dos últimos 30 anos de dieta é que falou-se muito do que se deve evitar. E acho que faltou uma orientação para quem quer ou quem se aproxima, quem vai fazer dieta, do que definitivamente fazer. Se você mostra um caminho, a pessoa consegue se dirigir a ele. Uma saída ou outra é um desvio do percurso, mas o importante é voltar para a estrada e continuar caminhando. Então, o mais importante, eu acho, é ter atenção no que se deve fazer e olhar para isso. Uma saída ou outra faz parte. Vamos culpar um pouquinho a sociedade. Claro. Olha só, nos últimos 30 ou 40 anos, você pode observar que houve um aumento do oferecimento das porções. Eu, quando jovem, vocês poderiam ser meus filhos ou netos, eu comia pipoca e quando ia ao cinema era um saquinho pequenininho. Hoje você vê o sujeito lá com um balde. As porções todas aumentaram. 1 quilo de milho que vira pipoca, né? Aumentaram todas as porções. A oferta enorme. Quando você comia um doce, quando a sua avó fazia um doce. Mas hoje em dia você compra numa casa de doce, ou em vez de você tomar um sorvete com uma única bola, você toma um sundae, que vem com acréscimos. Quer dizer, então a sociedade não contribui para que o obeso consiga reverter essa situação. E de fato, no geral, a gente pode dizer que se consome muito mais do que de fato o corpo precisa, né? Quando você vê uma porção ou um prato, quando é servido normalmente... O gasto calórico diminuiu também nos últimos 30, 40 anos, através das facilidades, das tecnologias. Então, o movimento das pessoas ficarem mais sedentárias, com uma maior diversidade, um porcionamento maior, tudo isso contribui para o que a gente vai assistindo, do que a gente vai vendo. Eu acho que falta, na verdade... É uma grande campanha, uma positiva, institucional, de educação alimentar para a população. Isso é importante. Você vê que nos Estados Unidos, por exemplo, a primeira-dama, Michelle Obama, ela fez parte, né, desse movimento que levou para a televisão, chamando outros artistas também a conscientizar as pessoas a olharem um pouco mais para o que estão comendo, né, as porções exatamente, porque tomar um balde de 700 ml de refrigerante, você precisa de tudo isso, né, um golinho não seria melhor, então repensar um pouco. E tem a questão da compulsão também, né? Quando você vê ali uma barra de chocolate, a pessoa não come um quadradinho, come a barra inteira. É verdade. Pensar sobre o que está consumindo. O trabalho no ensino fundamental que é feito na Inglaterra em relação à qualidade da alimentação dentro da escola é uma coisa que naturalmente os alunos levam para dentro de casa e criam um intercâmbio bom a respeito do tema. Isso é muito importante. Eu queria puxar para a parte do exercício físico, do gasto energético. Isso é uma questão que eu vejo atualmente crescer o interesse dos jovens, enfim, até das pessoas mais velhas em praticar atividade física. Mas, novamente, aí a sociedade colabora contra. Você lembra do tempo em que você tinha que levantar para mudar a estação da televisão? Eu lembro. Pois é. Não tinha controle remoto, não tinha lá, controle remoto. Cortava o botãozinho. Não faça isso em casa, não mude de canal. No seu carro você suspende o vidro do carro fazendo um movimento
ou só tocando com o dedo? Aperta o botãozinho, né? O maior movimento que eu vejo a rapaziada fazendo hoje em dia é com o dedinho polegar. E aqui digitando. uma tendinite ali de ficar digitando demais no celular. A gente até já fez um programa aqui sobre isso. Agora, WhatsApp-nite, né? A Isso não é tendinite do uma WhatsApp. coisa de hoje. Isso não é uma coisa de hoje. No tempo da colônia, uma pessoa que carregasse um pequeno embrulho era considerada uma pessoa inferior. Ele não tinha um escravo para carregar. Então, a atividade física é uma coisa que precisa ser gradualmente integrada e precisa se trabalhar no sentido de que isso se torne uma coisa bem vista. Bacana. Deixa eu aproveitar e mencionar aqui na internet, já tem uma galera comentando no Facebook, obrigado pelas participações, inclusive a Adriane Curvelo diz que acompanha a caminhada da Amanda também na rede social, dando força aí, que dá muito orgulho de você pela persistência. Também a Marina compartilha a história dela aqui. Diz que o esposo estava no limite da diabetes, mudou totalmente os hábitos alimentares, perdeu 14 quilos. E diz ela que a Marina, quando se tem força de vontade, os objetivos de perder peso são alcançados. Quero saber de você, Amanda, a gente está quase já chegando no final do nosso programa de hoje, em relação ao exercício físico, né? A gente falou bastante dessa mudança de hábitos na dieta, persistência, mas também tem exercício físico nesse pacote aí. Isso, eu procuro fazer todo dia, assim. Eu vou pro trabalho de bicicleta, volto de bicicleta e não é elétrica. Pedalando mesmo. Faço Muay Thai, segunda, quarta, sexta na academia, faço esteira, faço spinning. Procuro me movimentar, sempre alguma coisa diferente para também não ficar muito monótono e você depois não aguentar. Ai, tô de saco cheio de tudo, né? Então, procura fazer coisa bastante diferente. Chama uma amiga, caminha com a amiga, passeia com o cachorro da vizinha. Então, o importante é se movimentar, não importa como. Legal. Em relação à dieta, o que a gente falou aqui, de vez em quando é uma escapada, isso também você faz? Não se privar de tudo que você gosta? Com certeza. Minhas amigas sabem, de vez em quando eu tenho que tomar, eu tomo meu choppzinho, eu como meu cachorro quente, como hambúrguer. Isso não também é dieta, né? Você fica, ai meu Deus, não aguento mais. A pressa é o inimigo do emagrecimento. A pessoa quer emagrecer rápido e isso não é bom. Quando faz, como a Amanda, de maneira gradual, sequente, tem paciência e entende que isso é um processo para o resto da vida, o resultado é muito melhor. Gostei dessa frase. Vamos repeti-la aqui, doutora. A pressa é inimigo. Muito bem. Você de casa lembra dessa frase aí. A gente coloca um prazo, né? 1 ano, meio ano, de repente vai se adaptando aos poucos, quando você vê, está com o corpo que você quer. Deixa eu aproveitar e mostrar na internet para você também de casa aqui, ó, o site que é o equilibrioalimentar.com.br, site do Leonardo Haus, para você ter outras informações aqui sobre dietas e muito mais. E mostro novamente aqui para você o Facebook da Amanda, para você seguir a jornada dela e acompanhar os quilos a menos, saúde a mais, que ela compartilha várias reportagens também que ela vai encontrando aqui, além, né, da jornada pessoal, né, Amanda? Muito bacana. Ainda tem novamente o site do Ministério da Saúde, que eu falei para você que essa é uma das páginas desse estudo vasto aqui, que você pode saber muito mais sobre a saúde do brasileiro. E tem também um e-mail do Leão que a gente vai colocar na tela. Vamos colocar aí o lzaguri@globo.com para você que quer entrar em contato com Leão Zaguri, nosso endocrinologista convidado de hoje. Mas por agora, nosso tempo está quase acabando. Eu quero rapidamente uma frase de cada um para tentar motivar aí o pessoal que está de repente naquela dúvida, está tentando entrar na dieta. Hoje, segunda-feira, é o Dia Mundial da Dieta, né? Afinal de contas, Leonardo, então, por favor. Segunda-feira é o dia sempre que as pessoas se motivam, né? Hoje que vai começar. Então, eu acho que as pessoas, para buscarem uma mudança, uma melhora do hábito alimentar, elas têm que ter um objetivo. Isso é que aproxima ela da dieta, busca sempre uma orientação, sempre cuidado, respeito ao corpo, atenção a sinais vitais como bem-estar, energia, vitalidade, porque a vida é fundamental, precisa dessa base. Muito bom. Amanda? Olha, apesar de tudo, não desistam, mantenham o foco, tentem não cair nas tentações, que o objetivo de vocês vai ser realizado. Muito bom, Leão. É extremamente importante que as pessoas entendam que emagrecer é um processo lento, gradual e que precisa ser realmente acompanhado. E que, sobretudo, não mergulhem nessas dietas e nem nessas receitas manipuladas, porque isso só leva a descontrole e perda da saúde. Muito bem. Pode até emagrecer rápido, mas depois vai ganhar Quem muito vai mais em busca de emagrecer vai em busca de saúde e não de nova doença. Muito bem.
Dado o recado, então, nosso tempo aqui já estourou. Então, obrigado aos três pela presença. Foi um prazer conversar com vocês hoje. Obrigado.